Bom dia a todos, então, vamos dar início. Bom dia. Bom, a RH Serrana representa profissionais, acadêmicos e empresas que atuam na região serrana do Rio Grande do Sul. Está há 33 anos aí conectando pessoas e organizações para evoluir juntos. Agradecer os patrocinadores de gestão que nos apoiam no nosso dia a dia, a Advance, Círculo Saúde, Detela, Emercor, Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, Empresas Randon, Rodóio, Cimex e UX. Agradecer desde já a presença do Dr. Gustavo, doutora Fabiola, a Aline, que fará a mediação aí com os nossos palestrantes do dia. Passar a palavra aí para o Romir dar as boas-vindas. Na sequência, o Wagner também pode dar as boas-vindas aí para os nossos participantes. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado, Wagner, pela parceria que nós temos com o Círculo, é um dos nossos associados patrocinadores. Então, até ouvindo as tuas palavras aí do Círculo, ampliando cada vez mais as suas fronteiras, isso nos orgulha muito como cidade, né, como comunidade e como associado parceiro, né? Então, parabéns aí, muito obrigado pelo apoio. O Gente Cuidando de Gente é um evento que a gente começou a desenvolver em conjunto com o Círculo em final de 2019 e estamos colhendo muitos frutos com isso, né? E cada momento a gente traz um assunto muito importante, né, para a nossa comunidade como um todo, em especial os profissionais de recursos humanos. A gente fala muito nessa questão da saúde mais voltada às consequências, né, ou pelo menos muito se fala a respeito disso. Que bom a gente trazer um assunto voltado à promoção da prevenção, né? Então, isso é muito importante para a gente ter um outro olhar, atacar ou pelo menos evitar que se chegue em algum problema ou criar métodos para que isso não ocorra. Então, agradecer à doutora Fabiola e o doutor Gustavo por estarem disponíveis aqui, em estar conosco nessa uma hora e pouquinho para fazer seus esclarecimentos. Muito obrigado a todos e bom evento. Wagner. Bom dia a todos. Para nós é uma honra levarmos conteúdo em saúde, especialmente em prevenção, a saúde corporativa, a saúde do trabalhador. A gente sabe que antes da prevenção vem a educação. Então, para nós é uma honra estarmos aqui com através dos nossos medalhões aí da área médica, né, doutora Fabiola, doutor Gustavo. E gostaria também de agradecer, realmente estamos expandindo. Hoje já são mais de 130 locais de atendimento em todo o Brasil, né? Então o Círculo Saúde ela é uma excelente opção, é a melhor opção em saúde a um custo moderado. Você tem um plano nacional para urgência e emergência com um custo regional. Gostaria também de aproveitar para parabenizar o senhor Volmir pelo seu aniversário, né? Hoje teremos aí comemorações. É isso aí, né? Restritas, né? Mas obrigado pela lembrança. Um forte abraço a todos. Vamos deixar, então, agora a Aline se apresentar, na sequência, os doutores. Bom dia, então. Eu sou a Aline Anchal, eu atuo hoje como engenheira de segurança da Randon Implementos. Estou aqui mediando essa palestra como voluntária que sou na vice-presidência de desenvolvimento. Estamos no momento também na curadoria profissional da jornada de SST, da RH Serrana, que logo a gente vai ser lançada. Então, hoje nós temos uma palestra aqui, né, da saúde do trabalhador, na estratégia de produção e prevenção, com a doutora Fabiola e o doutor Gustavo. Bom dia a todos. Agradeço inicialmente o convite feito para a gente estar aqui também conversando um pouquinho com vocês. O tema é bastante extenso e tento trazer com essa minha exposição as questões bem práticas do dia a dia da área médica ocupacional. Eu estou na medicina do trabalho há cerca de 18 anos. Atualmente, eu trabalho como médica coordenadora do PCMSO, tanto do Hospital do Círculo quanto do Hospital Pompeia. E o que eu puder esclarecer de dúvidas, caso existam, estou à disposição. Então, bom dia.
agradeço o convite também, é um prazer estar aqui. O meu nome é Gustavo, eu sou ortopedista e eu trabalho mais especificamente com a cirurgia da mão. Atendemos aqui na Clínica Cor, parceira do Círculo, né, nos atendimentos de ortopedia e traumatologia. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre a parte ortopédica dessas doenças. E, na verdade, vamos ter uma exposição, mas eu não chamaria bem de aula, acho que era mais interessante a gente bater um papo, trocar ideias e tirar dúvidas, tanto do lado das empresas, quanto nós, do outro lado, que atendemos os pacientes, né? Então, é isso. Vamos lá. E aí, Jonathan, tudo bem? Tô velho, ó, meus alunos já estão aí trabalhando. Eita! Bom dia, vamos lá. Bom, então, pessoal, começando o nosso bate-papo, uma das coisas que eu acho importante a gente pontuar é que a medicina do trabalho, ela é uma especialidade médica relativamente recente perante as demais. Ela surge em torno de 1700, um pouco antes, com Ramazzini, na Itália, onde este profissional começa a observar uma relação direta entre algumas patologias e o trabalho de algumas pessoas. É clássica a descoberta das pneumoconioses, né, por Ramazzini, onde ele começa a observar que um grupo de pessoas acaba tendo doenças respiratórias, uma prevalência muito maior que as demais pessoas da população, e a investigação complementar disso conclui que a atividade que eles desempenhavam, que eram nas minas de carvão, a exposição à poeira, a composição daquela poeira, então era responsável pelo desencadeamento daquela patologia. E a partir daí, então, N outras patologias foram começadas a ser relacionadas ao trabalho que as pessoas desenvolvem. E isto, além de criar uma relação estreita, essa relação acaba sendo extremamente dinâmica, porque isso envolve a organização do trabalho, a forma como esse trabalho está sendo realizado e principalmente as tecnologias que vêm nos acompanhando. Então, algumas questões que hoje a gente começa a ter contato, nem sempre a percepção de que isso vai desencadear algum problema na saúde do funcionário é a deficiência de toda a área médica. E isso gradativamente vai construindo as nossas informações, né? Quando a gente começa a pensar nessas relações dinâmicas, a gente também vai ter que pensar também na prevenção. A questão da saúde do trabalhador, ela vem muito elencada, não só com as doenças do trabalho propriamente ditas, mas com as doenças que às vezes estão presentes na população em geral, né? Doenças crônicas, o histórico ocupacional, o histórico de saúde dessas pessoas também é muito importante. Em relação a doenças relacionadas ao trabalho especificamente, nós teremos uma classificação em 3 grupos. O primeiro é que a gente vai ter uma relação direta entre o risco e a doença, ou seja, se não tiver aquele risco, a doença não vai ocorrer. E um exemplo clássico disso são as pneumoconioses. No segundo grupo, a gente tem o grupo das doenças onde elas são prevalentes na população em geral, porém, o trabalho, de alguma forma, colaborou para o agravamento ou piora desse quadro. São chamadas concausas. E no terceiro grupo, a gente vai ter, são as patologias onde nós temos questões pessoais intrínsecas à pessoa, né? Mas que a exposição àquela forma de trabalho acabou desenvolvendo a doença. Um exemplo seria a asma ocupacional, tá? Então, essa seria para a gente poder classificar dentro das doenças de trabalho em algum desses grupos. Como tripé de um processo de prevenção, que é o foco da medicina do trabalho, de uma forma geral, a gente precisa pensar em 3 questões que são também muito importantes. A primeira é que o médico do trabalho tem que entender, tem muita propriedade de qual é o ramo de atividade
daquela empresa, né? O que essas pessoas fazem, a que elas estão expostas, e nisso é comparecer presencialmente nos setores, ver quem trabalha lá, o que faz, quais as atividades que são pertinentes a essa ou aquela pessoa, por que o fulaninho faz uma atividade diferente do outro e só o fulaninho pode fazer aquela atividade. E a partir do momento que tu começa a ter propriedade dessas informações, tu consegue entender o porquê que existe exposição a risco e por que algumas pessoas podem ou não podem também desenvolver determinadas atividades. Então, ter essa consciência e ter noção do que é feito em cada ambiente é de extrema importância. O segundo ponto dessa informação é que a gente precisa conhecer o perfil epidemiológico dos nossos funcionários, né? E já vou explicar para vocês a importância. Porque, embora isso não tenha uma relação direta com o trabalho, necessariamente, essa informação ela é de suma importância para a gente ter um bom resultado no trabalho que a gente pretende desenvolver dentro daquele grupo. E o último tripé, que eu acho também de extrema importância, é a comunicação entre os setores. A medicina do trabalho nunca trabalha sozinha. A gente vai precisar sempre de comunicação com os serviços de segurança, com a liderança, com o RH, porque as informações têm que ser trocadas, né? E os resultados que a gente precisa também são feitos às várias mãos, certo? Em relação à questão de saúde, então, inicialmente, se nós vamos pegar um grupo de funcionários de uma determinada empresa, o que a gente tem que saber é, a partir deste perfil epidemiológico, conseguir mapear quem são as pessoas que têm algum tipo de doença de ordem crônica ou alguma sequela relativa ao seu histórico de saúde, e se isso impacta ou não no desempenho dessa ou daquela atividade. Para a gente ter ideia do grau de importância disso, recentemente com a pandemia, isso foi fundamental, esse mapeamento foi fundamental para as nossas tomadas de decisões. Como eu disse, eu trabalho em dois hospitais. E os hospitais, obviamente, no momento de pandemia, eles vão precisar receber pacientes com casos suspeitos ou confirmados de Covid. E vai, né, oferecer todo o tratamento e o suporte para esse cuidado. Entretanto, faz parte do cuidado da instituição também o cuidado dos seus funcionários perante a exposição a esses casos, né? E aí, saber ter esse mapeamento, desculpa se alguém falou, acho que eu não consegui compreender. É fazer mapeamento dessas pessoas, de quem poderia ficar exposta a essa situação, apesar de todo o fornecimento de equipamento de proteção e proteções e treinamentos que foram dados, e quem não poderia. Isso já é o primeiro passo. A doença, sei lá, hipertensão, a cardiopatia não tem relação com o trabalho. Não, mas eu tenho que ter um olhar para isso, porque se eu não tiver um olhar para isso, o resultado que eu vou colher ali na frente é muito ruim. Então, esse é o primeiro passo. São as pessoas que estão nesse ambiente e o que elas trazem com elas e como elas estão hoje, certo? O segundo grupo é quando a gente vai fazer, não o segundo grupo, mas o segundo momento que a gente também tem que olhar é no exame de admissão, né? E aí já começa a questão importante da comunicação. As pessoas que trabalham comigo, elas já têm essa proximidade, já conseguem compreender a complexidade que às vezes no processo admissional dá. Existe toda uma questão do lado do funcionário e o lado da instituição também. Então, uma coisa é tu solicitar o comparecimento do candidato para preencher informações e lá na frente chamar eles para começar o processo de seleção ou da admissão. A outra é ele chegar na minha frente já tendo feito todos os exames, todo o processo seletivo, e eu, depois de um exame médico, na anamnese, no momento que eu estou entrevistando aquele funcionário, aquele candidato, perceber que não tem condições de ele fazer essa atividade, tendo uma questão de ordem pessoal dele. Esse processo inicial é muito importante. Primeiro, a gente vai estar tratando com expectativas de pessoas que estão, né, buscando uma posição no meio profissional. A gente está lidando com questão financeira e a gente está lidando com tempo, né? Então, são fatores que eu acho muito importantes para todas as áreas. E aí, como é que a gente costuma trabalhar?
Quando vem um pessoal, né, vem uma pessoa para fazer a entrevista ou se candidatar a uma determinada vaga, as meninas do recrutamento e seleção, elas já procuram fazer esse mapeamento inicial do histórico de saúde de cada candidato. Se surgiu alguma coisa que elas já percebam que possa ter um problema para o processo de admissão, elas param o processo e entram em contato comigo, via telefone mesmo. Isso foi muito frequente agora na pandemia. Dá, não dá? O que nós vamos fazer? Se não dá para essa vaga, onde é que tu entende que eu posso colocar ele? E aí a gente vai conversando. Se as informações que elas me trazem não são suficientes para eu conseguir dar um parecer, eu peço para fazer uma avaliação pré-admissional, porque isso também já fica subentendido que tu não está no processo de admissão. A gente vai fazer uma avaliação para ver o que a gente consegue avaliar dentro dessas condições que tu apresenta, se existem ou não limitações. Isso também fica claro para o candidato. E a partir daí, depois da pré-avaliação ou da avaliação da conversa que a gente consegue ter, às vezes durante o exame médico também, tem informações que nem sempre vieram nesse processo seletivo, então a gente percebe alterações importantes ou em algum segmento osteomuscular, ou na ausculta cardíaca, ou enfim. Se precisamos também de alguma avaliação complementar ou de algum outro meio de auxílio para conseguir fechar a nossa definição de aptidão ou não, isso também é aventado e a gente vai concluir após ter uma definição com clareza, né, o mais assertiva possível, se aquela pessoa, naquelas condições, pode desempenhar naquela atividade. Então, esse é a nossa a segunda forma de cuidar da saúde. A gente tem que cuidar da saúde de quem está na instituição e de quem está entrando na instituição. Quanto mais assertivos nós conseguirmos ser nesse processo seletivo, melhor a gente vai conseguir desempenhar e ter o resultado que a gente espera, tanto no trabalho da medicina, quanto para a saúde dos nossos candidatos. E o terceiro momento é quando os funcionários da instituição comparecem até ao serviço de medicina com alguma queixa. E aí a gente precisa também avaliar, seja ela qual for, osteomuscular, auditiva, psiquiátrica. Hoje em dia nós temos também essa relação estreita entre doenças psiquiátricas e as questões ocupacionais também, que têm sido muito debatidas. Então, neste momento, é muito importante que a gente ouça o que essa pessoa tem para nos dizer. Muitas vezes, as perguntas que nós faríamos para conseguir elucidar o evento, a causa daquele quadro, o próprio funcionário já nos traz, né? E a partir daí a gente tem vários aspectos que precisam ser avaliados. O primeiro deles é como é que veio a procura dele pela gente, né? É a primeira vez que ele vem procurar, teve essa queixa, isso vem há bastante tempo. Ele veio encaminhado pela liderança, não veio por espontânea vontade, ele já vem através de um atestado, né? Então, assim, já foi uma procura fora do ambiente de trabalho, e tudo isso muitas vezes faz bastante diferença, né? Até para a gente, não no diagnóstico, mas no resultado de como a gente pode conduzir as coisas. Quando chega, por exemplo, uma questão osteomuscular, uma queixa osteomuscular, a gente precisa, a partir do conhecimento que nós temos da atividade que a pessoa desempenha, avaliar, né, se realmente existe uma lesão ali, se é uma lesão aguda, se é uma lesão crônica, se a gente vai precisar de exames complementares para confirmar ou não, se precisa encaminhar para avaliação ortopédica, complementar ou não, e a partir daí outras decisões devem ser tomadas, porque uma vertente é o diagnóstico e o tratamento da patologia, mas por trás disso a gente tem um monte de coisas para pensar também. A gente vai ter que fazer uma análise ergonômica da atividade que esse funcionário está fazendo, observar se foram feitos os treinamentos que foram necessários, se naquele setor existe algum dispositivo que possa minimizar o risco quando esse risco está presente, né? Se realmente a doença apresentada
pode ter relação com o tempo de serviço que aquele funcionário está, o quanto tempo ele está exposto àquele quadro, se poderia ter um tempo mínimo para desenvolver a patologia. É só aqui que esse funcionário trabalha, ele faz alguma atividade fora desse ambiente. Então, são informações que a gente nem sempre sozinhos dentro da área médica vai conseguir. Aliás, normalmente sozinho a gente não consegue. E muitas vezes a gente precisa sim da segurança, a gente precisa da liderança, a gente precisa da avaliação da fisioterapeuta ergonômica para a gente conseguir dar um resultado e ter ferramentas para concluir se aquilo é de ordem ocupacional ou não. Sendo de ordem ocupacional, também é necessário que sejam pontuadas que melhorias são necessárias ser feitas. Como é que a gente, observando que tem esse risco, observando que um dos nossos funcionários adoeceu, o que a gente vai fazer para prevenir que os outros adoeçam e que este funcionário agrave ou venha ter novamente o mesmo quadro? Então, também são questões que a medicina do trabalho sozinha não vai resolver. A gente precisa, então, às vezes acionar a própria diretoria, pontuar o que a gente está observando. Além disso, enquanto esse funcionário está doente, o que a gente vai fazer com ele? Ele vai voltar para o ambiente de trabalho, vai ficar trabalhando, a gente vai afastar ele, vai realocar temporariamente. Um funcionário que a gente precisou encaminhar para o INSS, esse funcionário voltou, ficou com uma limitação, seja ela temporária, seja ela permanente, vai ser realocado, nós vamos fazer a mudança de função, ele vai ser reabilitado. São tudo questões que só a medicina do trabalho não tem habilidade para fazer. Eu preciso verificar quais são as aptidões desse candidato, qual é o nível de instrução, quanto que esse funcionário recebe, questões de cargos e salários, eu não tenho competência. Eu posso elencar o que eu entendo dentro das atividades desse funcionário, o que ele com esta restrição poderia desempenhar. Mas onde ele vai trabalhar, eu não posso, porque todos esses fatores têm que ser levados em consideração. E nesse momento também, sentamos todos e definimos conjuntamente. Então, é mais ou menos esse processo que a gente vê todos os dias em relação à prevenção e à saúde. Antes, né, da gente chegar nessa fase da procura do funcionário, por alguma queixa, também é importante que no próprio exame periódico a gente consiga já questionar, né, de forma bastante objetiva, como é que está o teu trabalho? O que tu está fazendo? Tu está tendo alguma queixa? Está percebendo alguma coisa diferente? E às vezes vem, às vezes não, às vezes falam, sim, às vezes eu tenho dor, mas eu me dou conta que é o dia que eu vou fazer faxina em tal outro lugar, ou o dia que eu treinei na academia e me machuquei. E isso também é um momento que a gente consegue não só criar um vínculo, que é muito importante, bem como obter o conhecimento de como é que é o dia a dia dessa pessoa, como ela realmente se cuida, né? Como são os hábitos de vida dessa pessoa, porque ela também vai precisar dessas informações, dessas orientações, para que ela também tenha parte neste processo do cuidar, né? Tem que ser dos dois lados. Ela precisa ter essa consciência e a gente precisa dar condições para que isso também seja feito. Da minha parte, eu acho que é isso. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bom, então... desculpa. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Fabíola? Pode fazer no chat ou abrir o áudio. Eu tenho várias. Eu vou deixar para depois. Bom, vocês podem colocar ali no chat, caso alguém queira. Depois a gente dá uma espiadinha ali. Vamos seguindo, então. Então, eu sou ortopedista, né? Não vou entrar nesses detalhes técnicos da medicina do trabalho. Eu pensei em introduzir alguma coisa mais teórica, assim, técnica da área que eu trabalho, que é a área que são os membros superiores, principalmente a mão, mas também cotovelo, ombro, né? E aí eu acho que depois a gente pode trocar uma ideia aí com a doutora Fabíola. Os membros superiores, eles são muito frequentemente acometidos por dores, né?
por diversos motivos, né? A gente tem anatomicamente uma diferenciação importante, assim, comparando com os membros inferiores. Então, aqui a gente vai ter patologias de ordem tendinosa e bursas, que são as bolsas que envolvem as articulações, da onde vem o famoso termo lá das bursites. A gente vai ter dor de origem muscular, a gente vai ter dor de origem nervosa. Então, são múltiplas patologias que a gente tem nos membros superiores e que vão estar relacionadas, né, com as principais queixas aí dos nossos pacientes, no caso dos funcionários aí de vocês. Por exemplo, né, de bursas e tendões, as famosas tendinites, bursites do ombro, no cotovelo, as famosas e temidas epicondilites, no punho e na mão, os conhecidos também dedo em gatilho, tenossinovites de De Quervain, ou as tendinites genéricas, digamos assim. Então, a gente não vai falar de todas elas, obviamente, né? A mais conhecida patologia que acomete os nervos, né, que é a famosa síndrome do túnel do carpo. Então, a gente vai ter múltiplas patologias nos membros superiores e que acometem os pacientes e que muitas vezes têm essa queixa de ter uma relação com a sobrecarga, né, seja com a atividade profissional e tal. Então, essa é uma das minhas perguntas que eu vou deixar para o final, que é justamente a dificuldade, às vezes, da gente conseguir lidar com isso com o paciente. E eu também tenho um bom contato assim, com várias empresas e que a gente tem que ter uma troca, né, para saber até que ponto isso tem relação com o trabalho ou só com o trabalho, né? As causas da maioria dessas doenças que eu citei, elas são multifatoriais. Eu explico para os pacientes que todas as doenças, em princípio, têm uma causa primeiro que é genética, que é uma tendência pessoal, certo? E nem todas as pessoas que vivem do mesmo modo, que fazem a mesma atividade, vão sofrer os mesmos problemas. Por que isso? Porque entra o fator pessoal. Então, essas causas são multifatoriais, né? Geralmente, a gente cursa com um processo inflamatório que pode estar relacionada com uma sobrecarga, mas pode estar relacionado com outras coisas, por exemplo, coisas posturais, doenças sistêmicas até, né? Existem coisas hormonais, metabólicas, trauma. Então, nem sempre isso é causado por sobrecarga. E, além disso, acho que outra coisa importante que a gente lida na consulta e que a gente precisa ter esse contato, às vezes, com a empresa, com o médico do trabalho, com o pessoal do RH, são as próprias atividades de sobrecarga, que hoje em dia a gente tem muita atividade manual, que não só no trabalho, né? Nós estamos vivendo um boom aí das doenças e das tendinites por celular, por exemplo, porque se usa muito celular e as pessoas têm dor e vão consultar e tem patologias hoje em dia relacionadas ao celular, atividades domésticas. Então, a doutora Fabíola citou, né? A gente faz muita coisa fora de casa, mas a gente faz muita coisa em casa. Nessa época também de pandemia, muitas pessoas assumiram muitas tarefas de casa também, que é considerado um trabalho manual pesado, né? Quem faz toda a atividade doméstica, né? Mesmo atividades físicas, que a Fabíola citou também, né? Algumas coisas, obviamente, que a gente vai ver que na prevenção, a atividade física tem um fator muito importante, mas sobrecarga de exercício, exercício errado, ou também é uma outra causa de dor. E mesmo atividades de lazer, como eu falei, não é só o celular, mas videogame e outras atividades manuais. Então, a gente tem muita atividade manual para lidar com isso. E, às vezes, a gente tem essa dificuldade de fazer essa relação, se isso é do trabalho ou é uma soma de tudo isso, que é geralmente o mais provável, além da tendência pessoal, né? Certo? Então, as causas geralmente são essas, são multifatoriais. E a gente pesquisa isso na anamnese, no exame físico, principalmente na anamnese, né? O que a pessoa, como que ela lida, o que ela faz com aquele membro superior, com aquela mão, com aquele cotovelo, com aquele ombro, e, obviamente, também com questão de trabalho, né? Como faz, qual o tipo de atividade. Às vezes eu pergunto, eu faço os pacientes me explicar o gesto, como que eles fazem o trabalho, né?
Porque, eu trabalho numa, sei lá, um torno, não sei onde. E eu, mas como é que tu faz o teu gesto? Como é que é o movimento? Qual é o tipo de movimento? Porque a gente que não está lá dentro, a gente não consegue fazer essa relação, né? E aí vem a história da prevenção, que também é muito importante que a gente entrar nesse ponto com os pacientes, né? A gente tem que identificar esses possíveis fatores de causa, esses fatores relacionados. Algumas coisas a gente não consegue modificar, eu explico para o paciente. A parte genética eu não consigo modificar, mas as outras atividades a gente tem que corrigir, né? Tá mais do que comprovado que manter uma atividade física regular, com fortalecimento da musculatura, melhora a circulação no músculo, na junção músculo-tendão, né? Alongamentos. Então, isso está mais do que comprovado que é o que mais funciona como prevenção. Não é fácil a gente encaixar isso na nossa vida, né? Eu também brinco com os pacientes, funcionários de vocês aí, que eu digo, se eu for do médico e ele me mandar na academia, eu troco de médico, né? Mas é óbvio que todo mundo sabe isso, né? Que deveria fazer uma atividade física, mas é nosso papel incentivar e cobrar isso, né? De uma certa maneira dos pacientes. Então eu também brinco com eles, que eu digo, olha, na volta, na próxima consulta tem que me trazer ali a carteirinha lá da academia com a assinatura do professor, tipo o professor do colégio, assim. Então, a atividade física é o que a gente pode incluir na nossa rotina, que eu acho que é o que mais funciona, assim, como atividade de prevenção, né? E depois essas correções relacionadas à sua atividade, né? Então, no trabalho, correção de postura, correção do gesto, a correção do instrumento. Eu tenho muitos pacientes que têm dor na mão e usam um alicate, por exemplo, nem só funcionários de empresa, manicure. E aí eu pergunto, tá, mas como é que é o alicate lá que tu usa nessa mão aí? Vê se ele não tá muito duro e tal. Então, às vezes, a gente não tá usando também o instrumento adequado, e isso é um fator de causa, né? E, obviamente, lidar com a sobrecarga, certo? Que é um dos fatores relacionados a isso, né? E uma vez que a gente entrou nessa questão da prevenção, depois vem o tratamento. Que, claro, muitos desses pacientes vão precisar de tratamento, né? Então, uma primeira coisa são essas correções do gesto, da atividade, da postura, da maneira que faz, da maneira que ergue um peso, da maneira que fica sentado, na maneira que usa tal instrumento e, eventualmente, medicação, né? Medicação, às vezes tem casos até que evoluem para casos cirúrgicos. Lembrando que a fisioterapia também tem um papel importante, né? Tanto no tratamento quanto na prevenção. Certo? Então, de uma maneira geral, eu acho que era isso que eu tinha, assim, a gente tem muitas patologias que podem estar relacionadas a uma sobrecarga do trabalho, mas que nem sempre são só da sobrecarga de trabalho, né? E o que eu acho que a gente que está do lado de fora da empresa tem muita dificuldade de lidar é isso. E aí vem as perguntas que eu disse que eu tinha, assim, que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de relacionar, né, a doença com a atividade do paciente, ou de lidar com essa ideia que o paciente tem de que todas essas dores que ele tem são do trabalho. Muitas vezes ele vem com essa ideia já para nós, e é difícil a gente, sem ter o contato com vocês, lidar com isso. Certo? Às vezes o paciente diz, não, mas eu não consigo fazer minha atividade. Bom, como é que eu vou dizer que ele consegue ou não, se eu não estou lá e eu não tenho essa relação? Sim, eu imagino, Jonathan, a gente tem essa dificuldade, né? Então, essa era uma das coisas que eu acho que daria para a gente trocar uma ideia aí, se a Fabiola quiser falar como é que eu devo agir nesse momento. Eu acho que não é só como tu deves agir ou não. Primeiro que a gente tem dentro da medicina do trabalho alguns instrumentos, né? Então a gente vai ter formas de mensurar se existe primeiro risco, né, na atividade que a pessoa está desempenhando ou não. Então a gente vai ter
ferramentas ergonômicas, onde vai dentro dessa avaliação do ambiente de trabalho, nos pontuar qual é o grau de risco que, primeiro, se ele existe, se é um nível baixo, se é um nível médio, alto ou muito alto, para desenvolvimento de patologia naquele segmento que a gente está querendo saber, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, para a gente conseguir avaliar se existe, que possa minimizar. Existem já dispositivos dentro da instituição ou dentro daquele setor que possam minimizar o risco, foram já colocados, já foram treinados, os funcionários sabem utilizar, estão realmente utilizando, porque às vezes tem um dispositivo e ninguém usa, né? Mas isso também é uma questão que vai sendo levantada. Este funcionário especificamente trabalha só aqui, porque às vezes a gente tem a realidade dessa instituição, mas nem sempre das outras, e que para nós também é difícil às vezes pontuar um ambiente que a gente não conhece, tá? E por fim, a avaliação do desempenho da atividade é se essa condição dele vai permitir que ele desempenhe a atividade. Dentro desta avaliação, é importante que o profissional de ortopedia, eles consigam também nos sinalizar se esta patologia, ela tende a piorar ou não, se isso tende a gente pode ter uma melhora no futuro nessa limitação funcional que agora a gente tem ou não, né? Porque às vezes temporariamente a gente consegue fazer essas pequenas realocações. O nosso problema maior isso, graças a Deus, pelo menos a minha realidade é a menos frequente, é que muitas vezes as queixas vêm não pela doença em si, mas por um desejo secundário que às vezes acontece. E a porta da medicina do trabalho acaba sendo a via mais fácil, né? E isso não é uma coisa, como eu disse, frequente, mas que também a gente tem que estar atento. Por isso que a forma como o funcionário chega até a gente também quer dizer, às vezes, muita coisa. Se a primeira procura dele já foi externa e ele senta na frente, entendendo que a questão que ele está nos trazendo é por causa do trabalho, por que é que não veio imediatamente para a gente poder avaliar e realmente pontuar isso? É o primeiro fator. Outra, às vezes, por trás de um atestado, por trás de uma queixa ortopédica, existem muitas outras questões, ou de problemas pessoais, ou de conflitos dentro do setor, ou pelo desejo de uma demissão. E isso tudo também tem que ser levado em consideração, porque senão a gente acaba gastando energia tentando resolver a saúde do problema, tentando achar uma solução para o trabalho da pessoa, e não é isso que a pessoa quer. A pessoa está ali te apresentando uma situação na qual existe muitos outros interesses que não são nem sempre explicitados e que a gente nem sempre consegue perceber nesse primeiro momento. Então, assim, às vezes a gente fica numa sinuca de bico, porque tanto vocês quanto a gente que está no empenho em resolver um problema, não é isso que a pessoa quer. E até a gente chegar nesse ponto também é bastante difícil. A gente procura sempre tentar utilizar as ferramentas que a gente tem ergonômicas, ou de ergonomia psicossocial, enfim, a audiometria, a exposição, o ruído, enfim, todos os critérios que a gente tem para conseguir fazer esse nexo, mas realmente ele não é simples. E também é um momento que muitas vezes, a Aline sabe disso, que a gente senta em várias mãos e discute a situação e final, né? Qual vai ser, o que a gente vai definir dentro deste minha forma de visão, dessa tua realidade de segurança e dentro desses critérios técnicos que nós temos para conseguir definir, vai ser ocupacional ou não vai ser, porque a partir daí também medidas terão que ser tomadas. Eu até ia aproveitar, doutora Fabíola, para complementar, ouvindo tu falar, é muito parte do dia a dia mesmo, acho que a grande pergunta que a gente se faz como SESMIT, agora eu estou falando, né, é ou não é ocupacional? Quantas queixas chegam a vocês, né, doutora Fabíola e doutor Gustavo, que podem ou não ser relacionadas ao trabalho? E eu falo isso como área de segurança, que por muitas vezes a gente trabalha 4, 6, 8 mãos, se forem necessárias, para ter esse diagnóstico. E eu queria dividir isso com vocês, até que ponto vocês, muitas vezes se sentam numa mesa, e não sei se vocês vão concordar comigo, mas a definição, às vezes, ela é baseada em dados e fatos que se tem, mas dúvidas ainda permanecem. E nesses casos das dúvidas, o caminho melhor é o afastamento por
por ocupacional, ou entende-se que tem que sempre analisar se você consegue compor um nexo a ponto de uma possível defesa, se encaminhado de uma outra forma, seja assistencial? Qual o caminho que vocês entendem que por muitas vezes nos dá o resguardo como empresa para esse tipo de tratativa? Eu acho que quando a gente vai definir também dentro desses nossos critérios utilizados para a definição de ocupacional ou não, que é uma definição bastante dura, né, do ponto de vista médico ocupacional para a instituição, tem critérios importantíssimos. De que patologias nós estamos falando, né? Porque a maioria que a gente pega, que acabam nesse momento de causar uma restrição maior, são doenças de ordem que tem muito componente degenerativo. Qual é a idade? Quanto tempo de trabalho ele está, e dentro daquele setor, dentro daquela atividade, quais são os outros funcionários que também desempenham aquela atividade e também ficam doentes? Porque isso também é um critério que tem que ser levado em conta. Não é possível que todo mundo fazendo a mesma coisa, só o Joãozinho fique doente depois de 3 meses de trabalho. Não tem, né? Então, claro, não é matemático. Muitas vezes nós sentamos, né, e também tivemos que conversar. Mas, assim, qual é o comportamento? Né? Porque também existe muita questão comportamental e as questões que a gente insiste muito, a falta do uso de EPI, a falta do uso dos equipamentos, isso tem que ser usado como advertência, sim, né? E não é só pela questão punitiva, não tem que ser educativo, só que infelizmente a parte educativa muitas vezes parte desse pressuposto, né? Mas é uma questão da gente avaliar esses diversos pontos, certo? E a partir daí eu vou ter maior ou menor probabilidade de conseguir definir. E esses são critérios nos quais eu me asseguro com todas as forças para não cometer nenhum tipo de injustiça, nem para o lado do funcionário, porque se entendo sim que seja ocupacional, temos que pagar a conta, né? E a partir do momento que eu entendo que não é, cara, eu não vou onerar a empresa por isso, né? Posso ter errado, posso sempre assim, utilizando todas as questões técnicas que eu vou ter para conseguir chegar nessa conclusão. Então, para nós, o que a gente sente muito é isso, é que às vezes o paciente não responde ao tratamento como outros pacientes que não têm esse lado, tem às vezes a mesma patologia, mas não tem esse lado assim de querer relacionar essa dor ao trabalho, ao dia a dia. Então a gente vê evoluções diferentes, né? E aí, como a Fabiola falou, provavelmente aquela queixa ortopédica muitas vezes representa uma coisa muito maior. Por isso que aquela dor o paciente não evolui da forma que a gente espera, né? Certo? Então, é bem difícil para nós que estamos fora da empresa ali, né? E até também, Gustavo, fazendo um link do que a gente está conversando, acho que até a própria adesão ao tratamento, às vezes também não é completa, não é plena, porque não é isso que ele quer resolver, né? E se isso for o subterfúgio para ele conseguir o que quer, e a gente vê muito isso principalmente nos casos em que a pessoa está afastada há muito tempo da empresa. Então, assim, nem sempre é um interesse em voltar à vida profissional nessas condições e daquele jeito. E a gente se desgasta tentando resolver, mas nem sempre os frutos são como a gente gostaria. Então, e a minha outra das questões que eu tenho dúvida, assim, nesse dia a dia de lidar com esses pacientes, é até que ponto a gente pode entrar, nós fora da empresa e vocês lá, até que ponto eu posso entrar com o paciente ou em contato com o médico da empresa para tentar relocar esse paciente? Às vezes a gente fica muito na dúvida, se eu dou atestado para o paciente que chega lá e diz, não, eu não consigo fazer a minha função, então eu quero dizer, entre afastamento e relocação. Eu que estou fora, nós que estamos fora ali, a gente tem muita dificuldade com isso, porque a gente às vezes não sabe muito bem como isso se passa dentro da empresa, ou talvez até legalmente, né?
respondendo então a pergunta, Gustavo, eu acho que a primeira questão é a queixa que ele está trazendo é compatível com o exame físico, ou seja, ele tem aquele grau de limitação que justifique, porque é uma coisa que, se não corresponde ao exame clínico, nosso exame soberano, alguma coisa também pode estar equivocada. Né? Então, assim, a gente partindo, bom, uma coisa é o que ele verbaliza, é outra coisa que a gente consegue determinar do ponto de vista técnico. E por muitas vezes eu recebo, e acho muito interessante quando o colega caminha assim, caminho fulano de tal, ele informa que não tem condições de trabalhar. Então, assim, cara, eu não tenho condições, e é verdade, né? O especialista, o colega não tem obrigação de saber se o outro tem condições ou não. Do que parte, né? O que é importante para o médico do trabalho? Que tipo de informação? Essa patologia, sim, está numa fase aguda, sim, ela gera uma restrição importante para elevação de ombro, para agachamento, para força. Bom, dentro dessas condições eu vou ver se a atividade que ele faz engloba esse tipo de movimento ou essas restrições, e se eu vou precisar realocar essa pessoa ou não. Mas para nós, enquanto médico do trabalho, eu não sei tu, Jonathan, mas eu entendo que especificar quais são as limitações de forma objetiva facilita para que a gente consiga realocar ou definir. Mas solicitar uma troca de função, para nós, não como médico do trabalho, mas dentro da questão da instituição, fica difícil. Por quê? Porque essa é uma definição de ordem ocupacional. Afinal, como, né, vocês não sabem o que eles fazem ali dentro. Então, assim, às vezes elas trazem essa requisição ou esse apontamento, mas a atividade nem concorre com o risco. E aí, não por aquele momento, mas isso que, principalmente quando a gente tem queixas com objetivos outros que não resolver a doença, isso vai para uma ordem judicial e chega nas mãos de um juiz ou de um perito que não está conhecendo todo esse histórico, e aí a gente acaba tendo mas o livro médico me deu que eu não podia fazer isso, o ortopedista. Mas aí até tu explicar que focinho de porco não é tomada, aí a coisa já é mais difícil. Tá, ou seja, essa história que a gente de fora acha que realocar ou trocar de função é simples, não é simples, então, dentro da empresa, assim. Porque para mim, teoricamente, para eu dizer para o paciente que ele não tem condições de trabalho, tem que ser um problema muito grave, porque tem muitas coisas que o cara pode fazer, né? Dá para trabalhar sem uma mão, sem duas, sem usar as pernas, o cara trabalhar sentado, para nós, a gente tem essa ideia de fora, né? Olha, não posso trabalhar. Bom, mas então não tem uma coisa que faz só com a mão direita, enquanto a esquerda está machucada, mas isso é difícil dentro da empresa, é isso? Não é que seja difícil realocar. A gente pode realocar, sim. O que a gente procura é ver se dentro dessa a gente não pode também fazer um desvio de função. Por exemplo, eu tenho um técnico de enfermagem que é técnico de UTI, né? Onde vai movimentar mais paciente, onde a realidade é outra. Bom, por um tempo ele está com uma limitação para, sei lá, movimentar paciente, dar banho no leito. Para onde eu posso colocar? Ele pode ir para a UTI neonatal. Ele vai um lugar onde ele vai ter menos esforço, ele vai poder. Agora, assim, eu tô com uma higienizadora que ela não pode mexer as mãos. Aí realmente a gente não vai poder realocar, né? A gente vai ter que deixar durante esse período de tratamento ela afastada. Não é que a realocação não seja possível, ela é possível, mas temos questões legais que pode gerar passivo trabalhista, né? Que daí não é a gente está tirando do ambiente. E a gente tem que avaliar se isso é temporário ou permanente também, até porque, sendo permanente, a gente não realoca, a gente reabilita. Então, elas vão para o INSS para aprenderem uma outra atividade e aí voltar como reabilitados. Isso também impacta na questão de cargos e salários. Ok. E o Jonathan também acaba complementando ali com algumas informações importantes que eu também não sabia, por exemplo, a história que tinha uma hierarquia dos atestados ali, enfim. Mas, beleza, obrigado. Não sei se alguém quer perguntar. Opa, cortei meu microfone aqui. Não sei se tem mais perguntas aí.
Alguém, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos aproveitar, ainda temos aí 6 minutinhos. Deixa eu só fazer algumas considerações também. Eu trabalho vamos dizer assim, na ponta, né? Porque eu sou advogado, né? E a gente atua para as empresas. Então, a gente percebe tudo que a doutora Fabíola e o doutor Gustavo estão falando, a questão da documentação, ou seja, fazer um exame pré-admissional ali, né, doutora? Muito completo, né? Quanto mais amplo, melhor, para verificar se a pessoa tem alguma patologia pré-existente que pode estar impedindo ela ou limitando ela de trabalhar alguma atividade. E, às vezes, não só problemas físicos de doença ou de alguma limitação, às vezes a própria complexão física, né? O cara muito alto, muito baixo, dependendo da atividade que ele vai desempenhar. Então, assim, não se recomenda que uma pessoa de 2 metros de altura vai trabalhar com rodapé, por exemplo, né? Trazendo um exemplo esdrúxulo, né? Mas, assim, analisar se aquele profissional vai se encaixar naquela atividade que está sendo proposta pela empresa, né? E esse cuidado é muito importante e, às vezes, a gente percebe em algumas situações em que a empresa não tem essa comprovação. Isso, com certeza, lá no final, além, obviamente, de causar problema para a pessoa, né, de doença ocupacional ou agravar uma patologia que ela já tenha, né, como você falou, uma questão da concausa, isso também, financeiramente, para a empresa, às vezes, os valores são excessivos e a empresa, às vezes, nem se dá conta disso que tem, vai só saber quando tiver um processo judicial, uma indenização expressiva, né? Então, a importância de fazer toda essa análise, especialmente o pré-admissional, tentar a dificuldade de distinguir o que é do trabalho e o que não é, daqui a pouco uma perda auditiva, mas o cara tem uma banda que toca baile o fim de semana inteiro, então, assim, às vezes, saber essas questões do dia a dia pessoais dele, né, ou de outras atividades paralelas à empresa, que quanto mais informação tu tem, melhor tu vai conseguir, no caso aqui que eu falo, de se defender, né? Isso mesmo, doutor Valmir. Um único cuidado que a gente tem que ter é quando a gente vai nesse processo admissional, se você taxa a altura, tem alguns critérios que a legislação e a parte de ergonomia, eles não é que não permite, mas tu corre o risco de daqui a pouco estar segregando algumas pessoas. Então, eles batem muito na tecla de que a gente tem que dar uma condição para que qualquer pessoa né, consiga desempenhar aquela atividade. E nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue fazer com que todas as pessoas, né, com as características mais diversas, estruturais, consigam desempenhar. E às vezes é bastante complicado esse nosso dia a dia, porque sim, é o nosso papel dizer se pode ou se não pode, mas existe uma cobrança do Ministério nesse sentido absurda também, né? E da própria empresa na celeridade da contratação, né? Porque eles abrem a vaga e eles querem que o cara inicie a trabalhar ontem, né? Então, isso também, às vezes, impacta, né, na análise de fazer um trabalho com maior cuidado, né, nesse sentido. Pessoal, pedir para você, se quem tiver à vontade aí, abrir a câmera para nós tirar uma fotinho aí do evento. Agradecendo, então, já a doutora Fabíola, o doutor Gustavo, também agradecer a Giovana aí do Círculo, que me apoiou aí bastante em toda essa organização aí do evento. Volmir, se quiser fazer um fechamento. E eu vou enviar a pesquisa de satisfação por e-mail para que vocês possam avaliar, contribuam, participem, para que a gente possa organizar cada vez mais eventos com a necessidade das empresas. Não, só agradecer novamente, então, ao Círculo pela parceria, a doutora Fabíola e o doutor Gustavo por ter trazido os seus relatos, né, que com certeza são muito importantes, e a Aline, né, Aline, pela condução aí, a mediação, obrigado aí para todos e um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu, Um abraço, obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau. Obrigada, tchau.